Imagine a cena. Você mora numa rua um pouco mais estreita, tem a sua garagem. Quando você vai tirar o carro da garagem, do outro lado da rua, bem em frente à sua garagem, já tem um veículo estacionado. Isso dificulta a sua manobra. Recentemente, inclusive, recebi esse questionamento de uma pessoa que relatou exatamente essa situação. E para completar, ele ainda tinha um carro sedã, então dificultava ainda mais. Há algum tempo, bem mais tempo atrás, recebi esse mesmo questionamento, então veja que ele é comum aqui no canal. Era uma rua até larga, segundo essa pessoa que me mandou, só que o veículo que estacionava do outro lado era um caminhão, então acabava ocupando boa parte da via, dificultando essa manobra de retirar ou mesmo de colocar o veículo da garagem. Aí o pessoal geralmente me pergunta, por isso a motivação de fazer esse vídeo explicando essa situação. Isso é infração? A resposta é a seguinte, ó, como regra, não, isso não é infração. Quando é que ocorre a infração por estacionar o veículo em uma situação como essa? É quando você estaciona o veículo em frente à garagem e não do outro lado da rua em frente à garagem. Para você entender aqui o contexto e o que de repente pode ser feito, fique ligado até o final desse vídeo, que é o seguinte, olha, lá no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu artigo 181, que trata das infrações de estacionamento, no inciso 9 nós temos a infração por estacionar o veículo onde houver guia da calçada, meio-fio rebaixado, destinado à entrada e saída de veículos. Isso é considerado uma infração de natureza média. Vão ser registrados 4 pontos no prontuário do infrator e ainda temos a previsão de aplicação da medida administrativa de remoção do veículo. Mas para essa infração se caracterizar, é preciso observar 3 pontos importantes aqui. O primeiro deles, a guia da calçada ela precisa estar rebaixada. Esse é o primeiro ponto. Se a guia não estiver rebaixada, mesmo que tenha um carro ali guardado na garagem que vai entrar ou vai sair, o agente da autoridade de trânsito não vai autuar. Então a guia da calçada ela deve estar rebaixada. Segundo ponto, o local tem que ser destinado à entrada e saída de veículos. De repente foi uma garagem. Ah, mas hoje é um mercadinho, é um boteco, é um pequeno restaurante. Então veja, não está tendo obstrução da entrada ou da saída de veículos. Então também não caracterizaria a infração. E o terceiro ponto é o seguinte, ó, é que se eu tirar meu carro da garagem e estacionar na porta da minha garagem, não tem infração. Por quê? Ora, se o meu carro vai ser guardado dentro daquela garagem e é o meu carro que está na porta, eu não estou obstruindo ninguém. Tanto é que a ficha de fiscalização dessa infração, lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele estabelece em suas definições e procedimentos que a autuação, nesse caso, o agente da autoridade de trânsito vai autuar quando ele for provocado mediante solicitação do prejudicado. Imagine que outra pessoa estaciona na porta da minha garagem. Aí eu quero colocar o carro na garagem ou tirar o carro da garagem e não consigo. Então eu vou acionar o órgão entidade de trânsito com circunstância sobre a via no local para que ele vá até lá, constate efetivamente o cometimento da infração, faça a autuação e a consequente remoção do veículo. Perceba, aí sim houve um prejuízo efetivo. Então é nessa situação que caracteriza a infração por estacionar em frente à garagem, onde houver guia da calçada, meio-fio rebaixado, destinado à entrada e saída de veículos, e não é o veículo do proprietário, ou seja, ninguém foi prejudicado com isso. Quando você estaciona do outro lado, ainda aqui em frente, minha garagem está aqui do outro lado da rua, o veículo veio e estacionou, não é infração. Salvo se existirem algumas situações. Aí, de repente você está se perguntando, peraí, começo do vídeo eu disse que não era infração. Eu disse que, como regra, não é infração. A não ser que o estacionamento do outro lado esteja ocorrendo em uma situação de desrespeito à legislação de trânsito. Aí você, pô, peraí, como assim? Olha, nem sempre é preciso ter sinalização que proíba o estacionamento naquele local. A própria infração relacionada à garagem não exige sinalização para que ela ocorra. Só exige o quê? Guia da calçada rebaixada, local destinado à entrada e saída de veículos e o prejudicado acionar o órgão de trânsito no local. Por quê? Porque o texto da lei, de forma expressa, já considera aquilo infração. Então pode ser que a pessoa que está estacionada do outro lado esteja estacionada numa condição que seja considerada infração. Exemplo, ele está do outro lado, mas está na esquina, a menos de 5 metros da esquina. Então isso seria considerado infração de trânsito. Ou ele está estacionado no passeio, que é como a gente conhece popularmente a calçada. Isso é infração de trânsito, independentemente da existência de sinalização. Ou ainda, do outro, ali na via, uma faixa de pedestre, ele está estacionado na faixa de pedestre. Ou é um ponto de ônibus, aí exige sinalização como regra. Ou ainda, né, de repente esse cara está estacionado na contramão. Então isso também seria considerado proibido de estacionamento. Ou você tem ali uma placa de proibido de estacionar do outro lado da rua. Aí a placa é que está proibindo o estacionamento do outro lado da rua. Se ainda assim
não tiver nada disso, não tem esquina, não é passeio, não é um canteiro central, que estacionar ao lado do canteiro central é infração também, não tem nada disso, ou seja, o local é realmente permitido estacionamento, tem nada que proíbe expressamente, tanto no CTB quanto na exigência de sinalização. Aí vem as outras duas possibilidades, né? A primeira, de maneira infralegal, extralegal, vamos dizer assim, seria você realmente conversar com o seu vizinho para tentar chegar num acordo, né? Num ponto ali de consenso. De repente ele colocar o carro um pouquinho mais para frente, enfim, tentar amigavelmente um acordo. Mas geralmente as pessoas que vêm aqui no canal ver esse tipo de situação, tirar essa dúvida, é porque já tentaram, já ouvi isso também. Né? Muitas pessoas que questionam isso e dizem, olha, eu já tentei, o cara não tem acordo, realmente é aquele vizinho complicado. E aí nem adianta muitas vezes ir bater o papo com o cara, porque às vezes está só criando uma inimizade ainda maior. Né? Então, qual seria a possibilidade nesse caso? Verificar, junto ao órgão de trânsito, a possibilidade de se implantar uma sinalização de trânsito na via proibindo o estacionamento. Isso, inclusive, é direito cidadão, está no artigo 72 do CTB. Por escrito, você pode solicitar ao órgão de trânsito, né, que faça o devido estudo no local para verificar a possibilidade de se implantar uma sinalização de proibição de estacionamento. De repente, como você está tendo dificuldade de tirar o carro da garagem, pode ser que a via seja estreita, que estacionar de um dos lados acaba comprometendo ali a fluidez, porque os veículos vão desviar para a faixa contrária e às vezes até a segurança. Aí cabe ao órgão entidade de trânsito com circunção sobre a via verificar a viabilidade para se implantar uma sinalização na via. É uma outra possibilidade que se tem também, né? Para você tentar contornar essa situação que realmente é desagradável você ter esse transtorno de estar colocando o carro na porta da garagem, enfim, estar guardando ou tirando o carro na garagem com essa dificuldade de manobra. Mas enfim, essa é a explicação sobre esse tema. O pessoal já pediu esse vídeo algumas vezes, então aqui a ideia é compartilhar com vocês essa informação. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixa a sua dúvida, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.